Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, dia 7 de outubro de 2020, quarta-feira. O nosso segundo conteúdo é no livro de ciências, onde vocês poderão acompanhar a partir da página 78, que é o que vocês estão observando aí na imagem. Na página 78, vamos falar sobre o tratamento da água. Na maioria dos municípios, a água do manancial passa por uma estação de tratamento antes de chegar às casas. Na estação de tratamento, ocorre um longo processo de retirada das impurezas da água. Mesmo assim, é importante filtrar ou ferver a água da torneira antes de consumi-la, porque os canos de distribuição ou as caixas d'água podem conter impurezas e pode contaminá-la. Antes da gente passar para essa parte da estação, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. De onde é retirada a água que chega até as nossas casas? É de um manancial? Não, criança. A água que chega até as nossas casas, elas são retiradas de poços artesianos. Mas mesmo assim, elas precisam ser tratadas, ou filtrada ou fervida, porque às vezes essa água, nesse processo de distribuição, os canos às vezes estão com algumas sujeiras e acaba levando essas sujeiras até as nossas casas. E essas sujeiras podem levar muitas impurezas, e essas impurezas é o que causam várias doenças. Por isso, devemos ter o cuidado com essa água que chega até as nossas casas, ou fazendo a filtração ou fervendo. Mas vamos agora acompanhar o que acontece na estação de tratamento. Primeiro, no item 1, se vocês observarem, está acontecendo a captação da água. Essa água ela é bombeada das represas ou rio para as estações de tratamento. Logo após essa captação, acontece a floculação, onde a água passa para esse segundo tanque, e aí é adicionado à água algumas substâncias, para que essas substâncias possam estar se agrupando à sujeira e aí tornando em flocos. Após a floculação, essa água passa para um próximo tanque, onde acontece a decantação. O que é a decantação, crianças? Esses flocos de sujeira vão para o fundo do tanque e são separados da água. Após isso, vamos para o item 4, onde nós temos a filtração. A água passa por filtros de areia e pedra, onde as partículas menores ficam retidas. Agora o item 5. Após essa filtração, acontece a cloração. A água recebe o cloro, que completa a limpeza ao matar diversos micro-organismos. Em algumas estações, além da cloração, também acontece a fluoretação, que é a adição de flúor, que é um mineral que contribui para a redução das cáries na população. Após esse tratamento, aí sim a água passa para um último tanque, que é esse tanque que vai fazer a distribuição para as casas. Esse processo todinho aí, crianças, é para falar sobre o tratamento da água. Como é que acontece o tratamento da água em uma estação de tratamento? Referente a esse assunto, vocês têm uma experiência na página 79. Essa experiência, vocês vão precisar de um frasco, de um recipiente transparente, um pouco de água e um pouco de terra. Vocês vão fazer a mistura, Após essa mistura, aí vocês vão esperar alguns minutos e aí vocês vão poder responder as questões que está aí referente ao experimento que vocês fizeram. O nosso próximo assunto vocês deverão acompanhar na página 80, onde vamos falar sobre as mudanças climáticas e o que essas mudanças climáticas acontecem e fazem com o nosso ciclo da água. O nosso planeta ele está passando por mudanças climáticas que causam alterações no ciclo da água. Por exemplo, com a temperatura maior, aumenta a evaporação e a quantidade de vapor de água na atmosfera, modificando a formação de nuvens e a época de ocorrência e a quantidade de chuvas. Veja agora abaixo algumas alterações no ciclo da água causada por mudanças climáticas. Primeiro, uma das mudanças é a questão das secas, e é justamente o que a gente está acompanhando durante esse momento, Toda vez que se a gente for assistir um jornal, a gente observa que está falando bastante sobre essa questão das secas em nosso país, Períodos muito prolongados, sem chuva, e isso ocasiona as secas, o que vem causando também um grande aumento da temperatura, e além também do aumento da temperatura, acontece a diminuição na precipitação de chuvas, e com isso geram as secas. Além das secas, temos também as enchentes.
Como é que acontecem as enchentes? Em alguns locais, a elevação da temperatura, ou seja, a temperatura muito alta, aumenta a quantidade de nuvens e, com isso, acaba ocasionando chuvas muito fortes. E essas chuvas fortes é o que pode causar as enchentes e até os deslizamentos de terra. Além disso, também temos a atividade agrícola. Altas temperaturas e falta de chuva causam perdas da produção agrícola. Temos também o uso da água. O aumento da população humana eleva a demanda de água doce, afetando os reservatórios. Ou seja, crianças, quanto mais pessoas em nosso planeta, mais aumenta o consumo de água. E aí, portanto, é o que eu falo para vocês, que a gente deve ter um consumo consciente. Vamos evitar o desperdício, não só para a gente, mas também para que outras pessoas também possam fazer o uso dessa água. Porque quando a gente desperdiça, a gente acaba às vezes evitando acaba às vezes ocasionando que algumas pessoas vão ficar sem essa água. Mais abaixo aí, crianças, falando sobre os lençóis subterrâneos. Os lençóis subterrâneos, eles aumentam de demanda da redução de infiltração de água no solo e com isso ocasionam a alteração no padrão de chuvas, diminui o volume nos lençóis freáticos. Esses lençóis são essa água que fica abaixo do solo e que elas vão parar nesses lençóis subterrâneos a partir da infiltração da água das chuvas. Os rios também, eles fazem parte dessas alterações, porque com essas mudanças no volume dos rios e seus afluentes afetam a disponibilidade, ou seja, a quantidade de água e também a qualidade da água. Com isso, a pesca e as atividades de lazer também são prejudicadas. O habitat. O aumento da temperatura da água pode causar a morte de algumas espécies aquáticas, mais sensíveis à mudança de temperatura. Regiões de seca também têm alta mortalidade dos seres vivos. Por último, a geração de energia elétrica. A redução na quantidade de água de represas e rios diminui a velocidade da água e afeta a geração de energia elétrica. Bem, crianças, aí são alguns itens que acabam às vezes sendo afetados em virtude das mudanças climáticas. E é o que vocês deverão responder referente a esse assunto que está na página 81, onde temos 2 questões falando sobre essas mudanças climáticas. Esse é o nosso assunto de hoje de ciências, mas se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar perguntando. Não se esqueçam de fazer a leitura para que vocês possam estar compreendendo melhor o assunto. Bons estudos e boa aula!